Começa agora a Mesa da Justiça, na Rádio Educativa FM 87,9, com Dayana Martins. Só para quem tem fome e sede de justiça. Um programa que vê a justiça além das lentes de um tribunal. Qual sentença vamos proferir hoje? Você condena ou absolve? Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede, sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Bom dia, ouvintes da Rádio Educativa FM. Eu sou Dayana Martins e nós estamos aqui hoje para o nosso segundo episódio Mesa da Justiça. Bom, e hoje é feriado nacional, né? Bom, esse feriadinho nacional você deve estar aí descansando, pescando. E nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre um tema que é, inclusive, o motivo desse feriado, né? Então, nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra. Muitos celebram esse dia, né? Muitos acreditam que realmente é um feriado importante nacionalmente falando. Outros condenam, não? Alguns estão condenando, muita gente lá no Instagram inclusive está condenando e dizendo que é improdutivo, desnecessário parar todo, né, um país economicamente para poder falar sobre esse assunto. E nós estamos aqui para debater esse tema. Eu trouxe mulheres especiais para podermos conversar um pouquinho. Trouxe uma branca, uma negra, preta, pode falar assim? Você se ofende, Ana Paula? De forma alguma. Eu sou negra com muito orgulho. Eu sou negra. Eu sou negra? Eu sou parda, né? A gente está discutindo aqui. Legalmente falando, eu sou parda. Eu estou nas cotas. Né? Só que eu acho que quando a gente fala desse tema específico, eu acho que essa cor mais pigmentada, né, ela é que sofre mais nessa questão de discriminação. Porque assim, eu particularmente nunca vivenciei nada parecido em razão da minha cor de pele, né, que eu acho que é um pouco morena, mas tenho raízes também, né, de negros, então eu acho que eu seria aí uma parda, né, se eu for colocar lá na pesquisa do IBGE. E você é preta, legalmente falando, né? E a Danusa é branca, legalmente falando, né? Dentro de um parâmetro aí legal. E o que a gente vai trazer para a mesa é esse tema. Eu quero que seja um momento de reflexão sobre uma justiça, além de uma visão de tribunal, né? Então, nós nos propomos aqui a falar, trazer uma discussão. Até que ponto existe uma discriminação estrutural, de racismo estrutural, né, no nosso país, e até que ponto a gente tem que conversar sobre isso, debater esse assunto, ou até que ponto a gente tem que simplesmente seguir a vida, né, com todo o registro histórico que aconteceu, mas tocar para frente e viver novas oportunidades, novas mentalidades aí, com restauração, né, dentro do que talvez até a luz da palavra. Então a discussão é muito ampla, gente, e nós vamos aqui falar sobre um dado histórico. Por que o dia 20 de novembro? Vocês sabem por que essa data? Né? Sabe disso? Aponta aí, Ana Paula. O registro ele vem em razão de um dado histórico, né? Dia 20 de novembro é o dia em que historicamente morre Zumbi dos Palmares, que foi uma maior liderança negra, né, de resistência ao tráfico e à exploração, à escravidão dos negros, lá há mais de 300 anos. E eu fiquei me perguntando, quando a gente foi pesquisar esse assunto, depois dele ainda tem a promulgação da lei que abole, né, a escravatura mesmo no Brasil, mas foi uma menção por uma princesa branca, né, que é a Lei Áurea, e a princesa Isabel, ela decreta, né, essa abolição aí da escravatura, e é a data que isso foi registrado no Brasil, ele não é um feriado, que é o 13 de maio.
é levantado essa data, né, como uma referência da abolição da escravidão, mas a comunidade negra não recebeu essa data, né, como sendo um momento de libertação mesmo. E aí eu acho que em razão disso, eles movimentaram essa nova data para trazer um líder negro, né, como Questão de representatividade. por uma representatividade, exatamente, Ana Paula, por uma representatividade. E aí eles colocam, né, essa data aí, que é a data de Zumbi, quando ele morre nesse embate. E ele, na verdade, quando a gente vai estudar a história dele, e aí é onde a gente entra com a Bíblia aqui um pouquinho. Zumbi, ele foi uma criança que foi sequestrada e ele é entregue a um jesuíta na época. E ele aprende todas as lições bíblicas, estudos, né, de Jesus, evangelhos, ele aprende latim. Foi um preto que recebeu uma doutrina cristã, né, na essência. E aí eu fiquei me perguntando até que ponto essa libertação que Jesus traz, né, nos evangelhos, ela pode ter influenciado essa conduta de Zumbi como libertador de um povo. O que você acha disso, Danusa? Olha, eu até em conversas em off com você, eu cheguei a comentar a respeito disso. Veio essa reflexão ao pesquisar em relação à mentalidade. Eu falei, olha, para que esse homem buscasse essa liberdade e se entregasse até a morte por um povo que foi uma entrega? Quando você se põe no front ali para guerrear uma causa tão forte como essa, você está se colocando sua vida em risco. Provavelmente ele teve uma libertação mental. Eu não sabia dessa parte, que ele foi criado assim, que ele teve esse viés cristão, foi criado nesse sentido. Então eu falei, primeira coisa, vamos analisar. O que aconteceu? A libertação na mente. Então eu acredito que para haver essa guerra, vamos dizer, essa luta, com tanta resistência física, primeiro ela aconteceu na mente. No imaginário, na mente, com fome e sede de justiça de vir um povo sofrido sendo liberto. Uau, eu creio nisso. E a Ana Paula, a gente tem uma história de vida, né, Ana? De alguns aninhos. Quantos anos, Ana Paula? Estamos em 2025, 15 anos. 15 anos de trajetórias aqui. E a Ana Paula... foi assim, hoje, né, Deus-cidentemente, né, eu acho que foi Deus que colocou nessa mesa, nessa data, porque ela não mora aqui onde eu estou morando, ela veio de fora e por um acaso me mandou mensagem, Dani, estou passando por aí, eu acho que eu vou te ver. Dá para tomar um café? Dá para tomar um café? Não, dá para tomar um café na minha mesa, vem para minha mesa da justiça. Ela, como assim? Eu falei, não, o tema é Deus que traz para essa mesa, não sou eu, né, e eu acho que eu queria saber assim, de você sobre essa essência do negro no Brasil, negro preto, né? Que a gente tem que falar esse termo de uma forma, igual eu falei assim, não é ofensivo. O ofensivo está no coração, né? Mas dentro de uma cor de melatonina, se a gente for pensar, é o preto, né? Então, o que é a sua vida? Me conta a sua história, me conta essa dor. Lá de Cavalcante, Ana Paula é de Cavalcante, inclusive, né? Você tem descendência nos quilombolas? Sim. Então conta a sua raiz para nós, mostra aí para o pessoal. Os ouvintes da rádio não estão vendo a gente, né? Mas se eles acessarem os links do Facebook ou o meu YouTube aqui também, daianamartins.oficial, eles vão poder ver a gente. Então me conta um pouquinho da história, Ana Paula. Bom, eu sou filha do meio, né, digamos assim, de uma família de 11 irmãos. Sou natural lá de Cavalcante, até a caminho aqui de Inhumas, estava conversando com a Danúzia que a região de Cavalcante, Campos Belos e Monte Alegre, tudo é considerado comunidade quilombola. Eu trabalhei lá, inclusive. Fui juíza em Campos Belos. Não, eu fiz eleição lá em Cavalcante. A gente tinha que subir de
caminhonete traçada, teve algumas épocas que só subia de helicóptero para fazer a justiça, né, para fazer as eleições. Tem até hoje até hoje locais que tem. não são acessíveis por carro. Você vai até um Por certo animal, ponto né, para de visão de carro. animal. O restante você tem que fazer de trilha, algo, né, cavalo, algo dessa forma. E então, eu sou descendente de quilombola, meu pai, a minha avó, né? Até a questão do sobrenome, que também influencia. Qual que é? Da minha avó é Santos Rosa. Santos Rosa geralmente são de pessoas descendentes do quilombo. E é isso. Assim, E você foi criado lá em Cavalcante? lá em Cavalcante Criança. até 12, 13 anos, mais ou menos. E aí você vai para Brasília. Daí eu começo a mudar, né? De lá pra cá eu mudo. Para alguns lugares. E aí eu fui para Brasília a princípio, né? Assim, bem novinha, trabalhando como em casas de família, como babá, como empregada doméstica. E sempre assim, de repente precisava ou voltar para auxiliar, né, na família, uma situação de familiar, mas E as escolas? E os estudos? os estudos. Gente, eu falo isso porque a Ana Paula, depois a gente, né, conta um pouquinho, no momento que a gente se conhece, ela trabalhou para mim, né, na minha casa, como minha doméstica, assim, uma colaboradora. E eu saía para o fórum, era eu sozinha, em Formosa, eu tô cortando aí a conversa. E ela deixava para mim uns recados, né, por assim dizer, uns recadinhos à mão. E aí eu ficava assim, impressionada com o nível de escolaridade dela, com a clareza de redação, não tinha erro de português, e eu comecei a ficar impressionada um pouquinho com aquilo. Né, e aí eu fiquei perguntando a ela, curiosa, assim, mas, pai, né, onde você aprendeu tanto? Como que é? E ela gostava, eu chegava, ela estava lenta, ela já estava à toa, ela era muito rápida, muito dinâmica, e aí ela pegava meus livros de direito e estava lá lendo, estudando, e eu comecei a ficar curiosa com aquilo. E aí, Ana Paula, como que foi esse estudo? Na verdade, assim... Em Cavalcante tinha isso influenciado, era influenciado as crianças estudarem também? Não, era algo que vinha de dentro de mim mesmo, assim, desde muito pequenininha eu era apaixonada, assim, eu via os meus irmãos mais velhos saindo para a escola, para o colégio, eu ficava, meu Deus, eu preciso, não né, com essas palavras, mas, nossa, eu quero estudar, eu quero chegar à idade de ir para a escola, porque eu queria muito, e eu via eles lendo e eu ficava, me ensina, o que eu preciso fazer para poder aprender? Não, tem que se esperar aqui. Antigamente, se eu não me engano, a gente só entrava na escola com 7 anos, você não entrava igual hoje a criança já vai para a creche ali, 4 aninhos. Começa a ter um contato, isso. né? E eu ficava desesperada, querendo chegar à idade, acho que a vida inteira eu sempre fui assim, querendo adiantar as coisas, curiosa demais, querendo adiantar as coisas. Quando acho que eu li a primeira vez, foi assim, as portas libertador. se abriram. Uau. Nossa, é outro mundo. Eu entrei no portal. Entrei no portal. Assim, uau. Assim, não, quando você lê um livro, a porta da imaginação flui, ela, né, se desenvolve. E eu sempre muito apaixonada por leitura, principalmente. Então, eu gostava muito de gibis da Turma da Mônica. Eu pegava 2, 3, ia para o fundo de casa, uma calçada assim, atrás da casa, deitava lá e lia. Eu devorava os gibis da Turma da Mônica, não tinha quantidade que dava. Ninguém mandava você ler. Não. Né? Igual eu fico lá, Lourenço, vai ler, Liz, vai ler, vocês precisam ler, pelo amor de Deus. Era paixão, uma Nossa. coisa que já vinha de mim desde muito pequena. E aí teve uma situação específica que uma prima formou em direito e eu tava brincando na rua, alguém chegou e falou assim, ai, fulana, filha de não sei quem, formou em advocacia. E aquilo parece que entrou dentro de mim e falei assim, não, é isso que eu quero. Então teve alguém
da sua raça ali, que conquistou um título Eu nem e conhecia, alimentou seu eu era coração. criança, já era uma pessoa adulta, eu não Adulta. tinha essa convivência, mas Foi se eu não me engano, mas foi era um uma sobrinha dessa prima que comentou, não, minha tia, alguma coisa assim, formou em advocacia e eu fiquei com aquilo. Falei, não, gente, eu acho que é isso que eu quero formar em advocacia. Em Eu nem advocacia. sabia, né? Ah, não, é direito. o curso. E aquilo ficou dentro de mim a vida toda, desde tipo 8 aninhos pra Plantou a frente. sementinha. Não, é aquilo que eu queria. E eu não queria outra coisa, não adiantava, tanto que em Jaraguá eu fiz vestibular, estava comentando com a Danúzia, eu fiz vestibular na UEG, passei por pedagogia, depois de um ano de pedagogia, eu falei, não é o que eu quero, meu coração não tá. Mas não tá antes aqui. disso, né? Antes disso, você cursou 6 meses de direito, né? Não, eu fiz o foi? vestibular e passei. Ah, é que você não começou a fazer, tá Isso, certo. sim. É porque assim, em Formosa, que foi onde a gente se conheceu, aí a Ana Paula, nessa curiosidade toda, e eu saía para trabalhar pro fórum e ela ficava lá em casa. Aí eu cheguei um dia e falei, Ana Paula, eu moro sozinha, você também mora, você quer morar aqui em casa? Foi. Falei, mora aqui, eu todo final de semana eu tô pra Goiânia e tal. E eu fico aí. Aí ela foi ficando, e curiosa, como sempre, estudando e buscando ali os meus livros. E aí um dia eu falei pra ela, você é muito rápida. Na hora que eu voltar do almoço pro fórum, se você quiser ir comigo, não foi? Isso. Aí eu falei, se você quiser ir comigo, você fica lá vendo os processos, mexendo. E assim foi. E ela ficou um tempo muito curiosa, ela pegava os processos, ela lia linha por linha. Eu, não, pode ir lá na frente, no final. Entendi E ela, alguma coisa? Não, mas ali assim, ela né, começou mas- a ficar aquecida, né? Com aquele ambiente, com aquela experiência. E aí no final do ano eu falei, você pode ir lá fazer a prova do vestibular. E ela, como assim? Não foi alguma coisa? Eu sei que lembra desse registro. Ela falou assim, vamos ali comigo. Eu nem aonde? Não, vamos ali. E fomos. Chegou lá, era na universidade, na faculdade, na IESB, de Brasília. E aí, não, só para você ver, só para conhecer, não sei o quê. E conversamos, e o pessoal apresentou a universidade. E, de repente, ela só, não, você trouxe um documento? Trouxe. Então, peraí. Fez a inscrição. Já saí de lá com a inscrição do vestibular. E fez vestibular, passei. Passou nos primeiros lugares, eu acho. Quinto lugar. Quinto lugar. Foi. E no meio do caminho, né? Enfim, era para ela ter começado, mas eu mudo também de comarca, ela engravidou, né? Tivemos aí o Davi especial, nosso grande Davi maravilhoso, uma criança que veio para ser luz nessa vida. E tinha até uma questão assim que eu estava comentando com a Danusa, que quando eu te conheci, na verdade, assim, aquela fervor dentro de mim de fazer direito, já estava morrendo. Já estava assim, eu já estava num nível, eu pensava assim, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Porque de todo jeito, assim, primeiro que eu não tinha informações, não tinha quem me trouxesse informações, eu não sabia onde procurar informações, como que eu faço? O que eu preciso fazer para chegar, para conseguir? Né? E aí você despertou de novo, você trouxe isso de volta para mim. Bom, não sabia, gente. É. O que a gente pode ser na vida do outro, né? A luz que você pode ser na vida do próximo. Despertou e eu sempre falo isso para você sempre acreditou muito em mim. E é uma coisa assim que fez total diferença na minha vida. E aí, gente, eu vou encurtar essa história, né? Porque senão teve muita trajetória depois disso. E realmente eu apostei nela, porque eu via ela, assim, alguém que precisava de uma oportunidade, né? Eu achei que eu estava na condição de poder fazer isso, né, por ela, e porque eu também via que ela queria muito. E aí nesse processo ela muda comigo, a gente vai para outra comarca, né, com o filho. Hoje, e na época, assim, foi um trauma também, né, Ana Paula, porque assim, foi uma mãe solteira, inclusive, né, então lidou também com essa outra adversidade no mundo. Mas, gente, o coração dela nunca desistiu. Ela chegou a começar a cursar com ele, bebê, né, a faculdade de pedagogia. E só que lá na frente, eu já mudei, casei, lá na frente a gente se reencontra. E é quando ela começou a fazer direito
a gente já não estava mais conectada, mas ela desbravou esse meio, né, enfrentou de novo ali as adversidades, e ela estava trabalhando nessa época, faxinando, né? Fazia faxina em Goiânia, mas com o sonho de realmente cursar faculdade de Direito. E na hora que ela está ali na metade da faculdade, eu lembrei esse fato. Falei, por que eu quero citar isso aqui? Porque a questão das oportunidades. Eu estava numa comarca que eu tinha um cargo disponível que ainda não era para que era de ensino médio, não precisava ser bacharel em Direito ainda. E aí, quando isso aconteceu, eu lembrei dela. Fazia um tempinho que a gente não estava conectada. E eu liguei para ela, Ana Paula, eu tenho um cargo aqui e eu acho que você tem competência para assumir esse cargo. E ela, como assim, Daiane? Como assim? Aí eu falei, não, você vem aqui. Só que aí eu cheguei para ela bem sincera, eu falei, Ana Paula, você não tem oportunidade para ser estagiária. Nossa, aquilo ali... Falei, você vai me desculpar, mas assim, não é um cargo de estágio, eu não tenho tempo, porque eu tenho muito processo, você não tem tempo para estagiar, eu vou te dar 3 meses para você conseguir pegar, e eu sei que você consegue. E aí, nesse processo todo, ela se desdobra, eu acho, coitadinha, eu exigi tanto dela, que até hoje ela vive... ela tenta demonstrar esse nível, né, de excelência assim, no que ela faz. E nisso, gente, ela formou bacharel em Direito, logo em seguida passou na OAB, hoje também é advogada, assessora jurídica, assim, a Danusa também é assessora do meu MP, a Ana Paula é assessora jurídica do Tribunal de Justiça. E tá aí já, né, fazendo um mestrado não, ainda está na pós-graduação. E tem uma tese aqui linda para apresentar para a gente, né? Mas você acha que, o que a Danusa falou sobre essa libertação da mente, você acha que toda essa história sua, você viveu uma libertação da mente? Certamente, né? O estudo, o conhecimento, ele liberta. Ele liberta, ele abre portas, ele transforma vidas. Então, assim, o mais importante do que tem uma expressão que o pessoal usa, assim, comumente, não dê o peixe. Ensine a pescar. Então, se eu sei pescar, por que eu preciso ganhar um peixe? Né? Se alguém me ensinou a pescar, eu posso conquistar o meu peixe sozinha. Não é? Grandes coisas estão por vir. E isso é o que faz o conhecimento. Ele te dá condições de construir, de conquistar o seu próprio peixe, de ir atrás do seu peixe. Danusa, e aí eu te pergunto que quando ela fala isso, a gente tem um versículo bíblico que Jesus nos coloca uma verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertarás. João 8:32. E onde se conecta com essa mensagem do reino? Você acha que... Conhecereis a verdade vos libertará. Olha, ela fala, conhecerei, o conhecimento te liberta. Olha, eu acredito, eu tenho uma máxima. Sempre que eu falo do ser humano, seja em detrimento da cor de pele ou raça, não tem como você falar do ser humano sem entender que o ser humano é um ser trino, né? Corpo, alma e espírito. Então, quando ela traz o conhecimento, ela está falando ali da alma, da mente, do que ela vai conquistar. Mas eu acredito em algo ainda superior. Conhecereis a verdade. E a verdade, ela tanto vem pelo estudo, pelo seu esforço no estudar, mas ela vem também do seu espírito ali, conectado com o Espírito de Jesus, com o Espírito de Deus, né? Para as nossas vidas. Então, ele também nos traz instruções. E eu acredito que quando vocês se encontraram, e quando ela ouviu alguém dizer que alguém se formou em advocacia, ali o Espírito tocou no coração dela. Então, acredito que houve um mover, porque aconteceu isso comigo. Morava no interior e era só escola pública, então não tinha essa oportunidade, né? Aí eu tô falando... E a gente já traz para outra visão, né? E aí, uma amiga falou, eu quero fazer direito, porque ela é negra. Essa amiga, até hoje eu tenho contato com ela, ela é negra. Eu falei, eu vou fazer direito, eu vou ser isso.
Eu falei, o que é direito? Gente, desde que eu tinha uns 10 anos. O que é direito? Aí Que ela curso falou é pra esse? mim, não, eu não sabia o que era direito. Eu achava que era advocacia também. E eu amava ir para o escritório de advocacia do pai da minha amiga para bater da datilografia. E eu achava o máximo a advocacia. Aí ela falou assim, não, é porque você vai ser advogada. Eu falei, eu quero isso, eu quero ter um DR na minha... Eu quero ser chamado de doutor, eu quero ter um DR. Por quê? Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter uma faculdade. Hoje não, hoje meu pai é de uma família de 10 irmãos e minha mãe 3. Então eu fui a primeira. Primeira A primeira a ter um neta. curso superior, neta. Não. E aí depois meu pai conquistou, Sim. meu pai se formou, mas já Depois com que 60 você anos. formou, seu Sim, pai formou. meu pai Uau. estava com quase 60. E eu falei, eu quero isso. Então acredito que o quê? Que também o Espírito Santo ali falou assim, é isso que você vai fazer. E desde então o Senhor foi criando oportunidades para que eu viesse a estudar. Então acredito sim que me ensine a pescar, né? Me ensine. E mais o Espírito, a palavra de Deus, eu chamo a atenção para isso, que ela fala, confia no Senhor, né? Se você confiar no Senhor, Ele vai trazer para você a instrução. Então, pelo Espírito, a gente pode ter essa instrução somado ao quê? A sua busca pelo conhecimento, ao seu imaginário. Você se imaginar tendo aquele DR, sendo doutor, eu falo DR porque isso ficou na minha mente, esse DR. Eu falava, mãe, por que DR, né? Então, assim, quando a gente se forma em direito, geralmente as pessoas nos tratam como doutores. Mas é isso. Danuzi, você vem lá de Araguapaz, Sim, né? morei lá em Araguapaz. Nascida e criada, pessoal. Não, nasci em Itapuranga. Tive a oportunidade, na primeira fase escolar, estudar em colégio particular, mas lá em Araguapaz E deixa eu não te tinha perguntar, te chamavam de Branquela? isso. Olha, quando eu mudei para Araguapaz... Te discriminavam porque olha, você era assim, branquinha? Vamos dizer assim, lá em Araguapaz eu tive muitos problemas. Vamos, Quando eu cheguei... vamos polemizar, gente. Vamos, eu não tive bastante, porque quando lá é um interior, hoje não, hoje é mais assim, mas eu não, lá em Itapuranga era um pessoal que não era mais pardo e branco, na época, né? Quando eu mudei para Araguapaz, lá chama cavalo queimado, não sei se o povo conhece. Nossa! Cavalo queimado! Chega a Branquela lá. Aí, assim, as pessoas eram muito negras mesmo, muitos, acho que a maioria das pessoas na época lá eram negras. E aí Negras, vamos pôr assim, negro mesmo. preto. Não, né? muito Porque negros pardo mesmo. Pardo e já preto. É o que a gente chama O termo é de preto. negro retinto. Isso, retinto. Eu Ah. queria falar, mas fiquei com medo de errar. Não, é Retinto. Certo. Exatamente. Então, quando eu cheguei, eu fiquei meio assim. E na escola, assim. Mas é engraçado, só um parênteses, parece que a gente fica com receio de falar, achar que tá E de ofendendo. ofender. Não tem isso, Tem. assim, eu falo, não, eu falo preto, gente, tô ofendendo, né? Não é a intenção do meu coração, mas tô ofendendo. Aí vai muito de uma questão Porque não é um pessoal, termo, não é um né? termo Porque pra comum, mim- negro retinto. Porque a lei fala negro e dentro de negro preto e pardo. Exato. Então, só que se você falar, não, é porque ela é preta. Não sou Você assim. está sendo racista. Sou Você está racista. ressaltando a cor da minha pele. Gente, mas se eu sou negra, para chamar de quê? De branca? Bom. Oi. Qual que é o termo correto? É. É aquilo que você é. E é sobre a circunstância, né, do nominar. Normalmente a gente vai conversar com a pessoa, você não vai chamar, eu sou a preta, não, você vai chamar pelo nome da pessoa. Mas Não tem era- situações não era pra que ser considerado uma situação, um termo. debate, né, de debate, de discussão, não precisava nem ser pontuado, né? Não precisa- na verdade, na essência não, né? Mas, enfim, continua, Danusa. E aí Branquela, você ofendia? Não, eu não entendia, né? Hoje eu entendo, eu grudava um chiclete no meu cabelo, porque não era comum. E fazia menção que ia me bater no final da aula, simplesmente por nada. Pela Por cor da nada, sua pela- pele. Pela cor. Aí depois fui fazendo amizade, aí passaram a me defender. Cuidado, você vai ser cancelado. Mas aí nesse nisso, YouTube. não, mas eu não me ofendi, era muito criança, então eu não entendia, e eu não via essa diferença. Eu acho que o olhar de uma criança é o olhar que todo mundo deveria ter, né? É esse olhar, de você não ver por que estão fazendo isso. Acho que as crianças às vezes não compreendem, é um olhar ingênuo, um olhar sincero. Não. O pessoal está comentando aqui, Assim, Marcos
pastor Marcos está falando sobre a relevância desse assunto, a pauta, né? E realmente eu acho que trazer luz, é o que Jesus fala, né? É um assunto, não precisava discutir? Não, mas assim, socialmente falando, estatisticamente falando, nós vamos ver uma sociedade, vamos lá agora para os números, mais de 50% da população no Brasil é negra, né? E aí quando nós vamos para os dados assim, de justiça social, nós vamos encontrar 20% de negros nas faculdades, né? Nós vamos encontrar dados aí de uma população carcerária assustadora, 70% da população carcerária é negra. Então, assim, tem alguma coisa aí por trás. Dos 10% mais pobres, quase 80% é negro. Então, dos 10% mais ricos, 70% é branco, é tudo invertido. Então, assim, tem ainda algo a se reparar nessa história, né? Nessa história que se construiu lá atrás. E aí, só que eu acho que realmente faz parte de um processo de consciência, de mente e políticas públicas. Aí a gente vai entrar nesse viés aí das políticas públicas. Vocês acham que políticas públicas são instrumentos de justiça social? Quando a gente fala de políticas públicas no sentido das ações afirmativas, aí é prova de concurso, gente. Nós vamos aí para as provas de concurso, né, do mundo jurídico. Mas é o dia a dia. O direito é incrível a gente falar de direito, porque ele é a sua vida. Né? Semana passada a gente falou sobre guarda. Gente, que isso? Quem não conhece alguém que debate esse assunto na mesa? Né? E hoje nós estamos falando sobre uma realidade que virou feriado nacional. Então, na hora que a gente fala de ações afirmativas, esse termo ele nasce nos Estados Unidos como as Affirmative Actions, né, que é uma forma que o governo americano ele começou a trazer medidas, né, estatais mesmo medidas estatais para poder reparar, né, um déficit, para poder equilibrar o que se fez, né, com o povo, a história daquele povo também, dos negros lá nos Estados Unidos. E eles começam implementando algumas medidas, tanto na área econômica quanto nessas áreas de política também. Então, aqui a gente abre para a história no Brasil, que só em 2012, né, começa a primeira lei de cotas, que é reservando e destinando vagas, né, específicas aí para esse determinado grupo. Então, nós vamos ter as cotas nas universidades públicas e mais à frente as cotas nos concursos públicos, né? Então, na África do Sul também essa política foi muito levantada e realmente assim eles introduziram de uma forma mais efetiva, né? Então, quando eles implementam ali na área da economia, inclusive percentuais de negros nas lideranças das empresas, percentuais de negros dentro das empresas também, assim como a gente vê de outras classes, que é as mulheres, né, hoje os deficientes também, as pessoas com deficiência. Então, nós vamos ver algumas políticas que vão tentar equilibrar esse déficit, né, que aquela determinada raça de um povo sofreu, porque nós estamos falando de um povo que veio transportado em navios negreiros, né, morreram assim de uma forma avassaladora. Eu lembro de estudar com o Lorenzo ali no quarto ano, esses dias, e eu falei, filho, olha tanto de gente que morreu sendo transportado como escravo, né, para montar uma história num país na época da colônia no Brasil. Então, assim, tem muita história, ele tem muita dor, tem uma raiz de sofrimento, e enquanto isso não se reparar, é como se aquela dor ficasse latente, né? E aí eu acho, sim, que o governo ele tem que se estabelecer de uma forma consciente, equilibrada, justa, né, buscando uma justiça social de equilíbrio e falar assim, olha, vou colocar vocês em pé de igualdade, agora vocês correm, vai para frente. Então, assim, eu já defendendo as teses, né, das ações afirmativas. Mas nada tem valor, né, se ela vier com algum viés vitimismo, né? Então, assim, o povo, igual, por exemplo, eu acho que eu me vejo nessa circunstância que eu aprendi isso com meu pai, em dar oportunidades, né? Então, acho que eu me vi uma pessoa que, de certa forma, foi uma mão de Deus para te aquecer, né, esse sonho, em gerar essa nova oportunidade, mas eu faria isso, eu não fiz isso pela cor da sua pele,
né? Eu fiz isso de uma forma circunstancial, você estava lá, era, né, essa negra, o que você falou? O termo? Negra retida. Retido não, retinta, gente, né? Não sei se eu gosto também desse termo, achei meio estranho. Mas tá bom, vocês que decidem. Mas enfim, então assim, a oportunidade ali que eu gerei não foi por isso, de forma alguma, eu não vi cor. Eu só vi alguém que tinha condições de dar oportunidade, né, para alguém que estava ali né, comigo ali naquela circunstância. Então, e aí eu acho que tem que ter esse olhar, né, de tanto dos que estão na condição de poder auxiliar, quanto na sua condição que nunca foi de vítima, né? Você nunca se posicionou de vítima. Não foi? Não foi? Eu tô errada. Nunca te vi, assim, nesse lugar de vitimismo. Eu acho que a questão da força de vontade, de querer chegar, é extremamente importante. Anda, na verdade, de mãos dadas com a oportunidade. Você não pode ficar parado no mesmo lugar, chorando. Ai, por que isso? Por que aconteceu aquilo? E eu não consigo, então vou desistir. Não dá. Então isso vale para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano, independente da cor da pele. Mas eu senti, assim, de um tempo para cá, depois dessa conquista, depois da OAB, inclusive, da sua carteira da OAB, eu senti que a sua voz abriu. Estima, né? Então, assim, ela, né, você viu que você se sentiu capaz nesse resultado. Então, assim, mas é como se você tivesse muda, né, antes, assim, calada. Você não poderia se expressar. Então, esse título, você acha que ele corresponde a uma liberdade também para você poder libertar outros? Você se vê nesse papel de libertadora? Eu me vejo no papel de conquista. Conseguir pra conquistar. Você. Isso. E para transbordar. Mas aí está. O que acontece? Exatamente. Na minha cabeça funciona da seguinte forma. Eu tive alguém que me deu oportunidade, que foi canal de Deus. Eu quero ser alguém, em algum momento eu posso ser canal de bênção na vida de alguém também. Né? O rio vai correr. Tem que fluir, tem que fluir. Né? E eu acredito que o nosso papel é esse. Se você pode estender a mão, por que não fazer? Independente de quem seja, independente da cor da pele. Mas eu posso te cortar. Você já faz isso inconscientemente. Quando você relatou pra mim que você inculcou na cabeça do seu filho a leitura, você deu oportunidade pra ele. Você já abriu o portal. Você não colocou seu filho na TV, você não incentivou ele a ficar ver joguinho, você incentivou ele a leitura. Foi algo inconsciente e já é uma oportunidade, porque às vezes a gente pensa na gente e a gente não vê os filhos, não quer dar oportunidade para todo mundo de fora. Cadê o filho? O que você fez com seu filho? Deixa aí na TV, deixa aí na rua. Não, e hoje você fala que ele ama a leitura. Pois é, aí tem uma questão que a gente já pode até entrar na seguinte situação. Como hoje, através dos estudos, dessa oportunidade que eu tive, que a doutora Dayana me deu lá atrás, de ter conseguido uma bolsa de estudo por meio de uma ação afirmativa, e hoje a vida do meu filho, através da transformação que teve na minha vida, a vida do meu filho vai ser provavelmente ele vai muito além do que você chegou, que a Bíblia afirma, né? E o que acontece? Provavelmente ele não vai precisar de uma ação afirmativa. Uau, Ana Paula. Agora você... Provavelmente ele não vai precisar, independente mesmo, ele sendo uma pessoa negra. Então, uma oportunidade liberta gerações. Gerações. Gente, esse programa foi muito além do que a gente imaginava. Aqui temos algo em comum. Temos. Eu fui a primeira da família dos 11 Nós temos filhos. várias em comum.
que entrou em uma universidade. Você tá brincando? Foi a primeira. Uau. Então, assim, E hoje a sua irmã, sua sobrinha fazem Universidade Federal, Faz Direito na UFG. UFG, né? Uma outra sobrinha já formou em administração também na UFG. Então, assim, transformações, né? Transformações, olha só, o acesso, essa porta aí. Tem uma pergunta aqui da Meire, né? Eu sou parda, mas me considero branca. Estou errada? Aí é um problema de visão, né, Meire? Como eu disse aquela hora, né? A questão pessoal, né? Se você Porque não a se declaração é enxerga- sua, Exato. né? Se você não se enxerga como uma pessoa negra, então tudo bem, você não é uma pessoa negra. Se você não enfrenta as barreiras que uma pessoa negra enfrenta, então tá tudo bem. Porque eu tava até conversando com a Danusa que não é só a questão do fenótipo. Ai, o nariz é achatado. Ai, o cabelo é crespo. Ai, é a cor da pele. Não, você também precisa se enxergar como uma pessoa negra. Você precisa enfrentar as barreiras que uma pessoa negra enfrenta. Infelizmente, a gente sabe que em determinadas situações, em determinados locais, você chega, você enfrenta dificuldade para receber um atendimento. Que às vezes as pessoas te recebem e elas não... Só de olhar a cor da sua pele, acha que você não tem conhecimento, que você não entende, que você não domina uma situação. Então, que você aí não domina é um uma assunto. raiz, né, de discriminação ainda, né? Que ainda existe. Mas talvez até pela questão, assim, da falta de interesse também, a gente poderia pensar, das pessoas em quererem, porque o Brasil, então, mais de 50% é negro, vamos considerar isso. E será que, assim, é porque eu fico pensando, gente, a oportunidade de escola hoje, ela é obrigatória. Então, será que não quis? Será que foi muito difícil? Será que realmente Existe tem uma a parcela, né? resistência? Existe a parcela que quer, vai atrás e consegue. busca, Tem né? as pessoas, mas da mesma forma que tem pessoas brancas que também não têm interesse em estudar, em querer, em correr atrás. E tem questão Que eu acho que é uma questão de um povo, na verdade. Eu acho que assim, é uma consciência coletiva assim, do Brasil de talvez não querer prosperar. Tem um pouco isso, né? Então, assim, se às vezes é pobre, independente, não é cor, às vezes é branco também, mas tá lá, pobre, não sai daquela condição. Eu falo assim, meu pai veio de uma raiz de pobreza extrema. Então, e o cara, né, falou, eu vou sair desse lugar. E ontem eu estava orando com ele, foi aniversário dele, ainda falei, pai, o senhor foi libertador, né, da sua família, foi o que também foi além. Ele era em Graxate, gente, pensa, em Graxate, em Goiânia, na década de, sei lá, de 60, 70. Então, assim, ele falou, eu vou sair dessa condição. E não tinha, em relação a ele, essa questão de discussão de cor, porque ele realmente assim, era mais para branco do que para preto, se a gente for considerar. Mas alguém que quis, que buscou, lutou. E a partir dali, eu não precisei enfrentar o que ele enfrentou. Eu honro isso. Meus filhos já não vão, porque a gente já limpou essas barreiras, já enfrentou e já, assim, agora é só honrar a história e seguir adiante. E aí, quando a gente leva essa questão que foi a escravidão, né, dos negros, enfim, nós vamos ver na história da humanidade ali o povo de Israel escravo por muitos anos, né, por 3 fases ali, ele primeiro no Egito, quase 400 anos de escravos, né, no Egito, e Deus falando, eu vou recolher vocês, porque vocês, eu vou recolher em escravidão para proteger vocês, porque eu preciso que vocês se fortaleçam. E eles saíram desses ambientes mais fortalecidos, né, mais tementes ao Senhor, buscando mais a Deus. E aí depois eles caem de novo, novamente um exílio, Babilônia, enfim. E aí vive mais um processo de novo de escravidão. E agora recente, gente, que eu fico assim, impactada. Eu falei, meu Deus, a história lá na Alemanha com o nazismo, aquele povo discriminado e um povo que não tinha nada a ver com cor de pele. Nada a ver com cor de pele. Quando a gente vai olhar a história ali dos judeus na Alemanha, você fica assim, gente, eles cuspiam na cara, né? Eles olhavam assim, era uma sub-raça. Olha que coisa, né, assim, demoníaca aquilo. E aí você vai ver um processo assim, para tentar dizimar o povo, muito além, inclusive, da mente. Então, eles queriam escravizar a mente
Hitler, né, ele se promove ali como alguém que realmente assim estava intencionado em acabar com aquele povo, um ódio, né, do povo mesmo. E aí você vê assim, gente, é uma história recente. Então nós não estamos falando da escravidão dos nossos negros lá 300, 400, quantos anos foi do Brasil colônia, gente, né? E como esse povo ele sai dessas circunstâncias mais forte, com um estado forte, um estado de uma mente que assim, são estatisticamente nas questões de que as premiação Prêmio Nobel, os judeus são os que têm mais premiação Nobel. E o povo dos povos mais prósperos, né? Prósperos. Tudo que eles Onde coloca a mão prospera. Onde coloca a mão prospera. Então aí você vai ver que esse problema, né, de escravidão não é sobre cor, né? É sobre a mente, é sobre realmente e as pessoas se unirem num processo de libertação, talvez até coletiva, da humanidade. Olha, é incrível. Vai, É incrível isso que você está falando. Ontem eu fiquei muito reflexiva acerca do assunto, dessa consciência. Falei, Senhor, precisa haver essa consciência. Concordo com o feriado? Concordo. Mas essa consciência precisa só para ser olhada de forma a te impulsionar. Ela não pode ficar para você ficar ali remoendo. E quando você disse dessa coletividade, o Senhor começou a me mostrar. Eu comecei a ter visões de pessoas do Brasil e todo mundo, em cada estado e cada município, todo mundo de mãos dadas, livre de qualquer sistema e de qualquer narrativa. Sistema religioso, sistema macro, microsistema que nos aprisiona, porque nós estamos aprisionados a vários tipos de sistemas, de prisões. Mulheres. Prisões. Né, e aí, também, quando eu comecei a raciocinar, gente, eu comecei a ver aquele tanto de gente de mãos dadas e as cadeias da mente sendo caídas. Assim, falei, já pensou se o povo fosse único? né? Todo mundo segurado na mão? Mas essa é a visão da nova Jerusalém, não tinha para ninguém. Então, talvez eu creio que eu tive uma visão dos céus. Você teve uma visão, foi do céu, amiga. Mas aí o Senhor começou a me trazer assim, gente, o povo tá todo mundo liberto, porque o que aconteceu? Aí eu comecei a contemplar Jesus. Cara, eu vi sem nenhum tipo de pecado, simplesmente para nos libertar da escravidão do pecado e pagar um preço de sangue para todos. Ele não disse, morri na cruz para os brancos, eu morri para que todos tivessem vida, para salvar, para que todos me contemplassem e para que todos me levassem a qualquer lugar, inclusive naqueles mais remotos. Eu vim para aqueles que mal sabem que eu existo. E aí eu comecei a ficar assim, Jesus, o Senhor foi liberto, o Senhor foi açoitado, o Senhor foi crucificado. Tudo que o negro passou naquele momento de açoite, ele passou lá. Para quê? Para mostrar para o negro, você é importante. Eu também passei por isso. E venci o mundo e te dei acesso, sabe o quê? A sua paternidade. Eu te restituí a paternidade. Porque ele não, depois que ele é crucificado, ele não te chama mais de criatura. Ele te chama de filho. E aí ele aciona em todos que o aceita a identidade. Qual que é a nossa identidade? Filho amado, imagem e semelhança de quem? De Deus. Se nós nos enxergarmos como imagem e semelhança de Deus, não tem escravidão, não tem preto, não tem judeu, não tem, porque aí a paternidade foi para todos, não era só para os judeus. Então a prosperidade vai estar comigo, o governo vai estar comigo, o governo vai estar com ela. E aí é o que a gente precisa fazer, aproveitar as janelas de oportunidade e trazer essa libertação de Cristo, contemplar Cristo no Evangelho. Danusa Mesquita. Eu começo a passar eu começo a vibrar. Quando eu vejo tá Jesus... profetizando, gente. Eu começo a vibrar. O que ela tá fazendo? Mas quando eu vejo Jesus, eu vibro, porque ele passou tudo que todo mundo passou e ele não se vitimizou. Ele falou, está consumado. E ele não fez pacto com nós. Não. Ele fez pacto com Deus, com o Pai. Ele não precisava disso. Incrível. É a sua mensagem final? Então já encerra, porque nós já... Olha, gente. Já é a sua. Passa rápido, né?
Ó, foi um prazer estar aqui, amiga. Olha, assim, tô aberta às minhas agendas, pode me chamar novamente. Não sei se vou agradar o povo, mas a gente falou que é pra falar de Jesus, eu não consigo dizer não. E não consigo mais não falar de qualquer assunto, seja qual for, e não trazer a mensagem de Cristo. Eu acredito que é porque é meu chamado. E tô aqui. Obrigada. Ana, Agradeço. fala o que você quiser. Na mesa da justiça, você condena ou absolve esse feriado? Sem parcialidades, juíza do reino. Imparcialidade. Sem parcialidade. Sem parcialidade. Sendo imparcial, hein? Eu assim, você me aperta. Ainda bem que eu te perguntei. Eu entendo da seguinte forma, assim, é importante... Condena ou absolve? Não, eu vou ficar no meio termo. Não tem jeito. É importante falarmos sobre, é importante debatermos, é importante trazer a situação, é importante criar as oportunidades, abrir o espaço, né? Porque quando a gente fala em questão de número, que você, né, se frisou bem, mais de 50% da população é negra. Por quê? Isso não é um dado que a gente está inventando, é um dado do IBGE. Então, para o IBGE é a autodeclaração. As pessoas estão se autodeclarando negras, pardas. Então, o espaço, ele também precisa ser ocupado por essas pessoas. Precisamos chegar nas instituições públicas e nos reconhecermos, né? Como pessoas negras, encontrarmos identidade naquele local, né? Não é só... Porque quando a gente para olhar a questão da estatística, como que a gente sempre chega em um órgão público e a gente não vê pessoas negras? Se 50% da população é negra. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas pessoas? 70% lá na cadeia. Pois é. Então, tem uma reparação, um ajuste. Precisa tem um ajuste. haver um ajuste. E qual a mensagem que você dá para o seu povo de cor, vamos falar assim, da mesma cor sua? A luta precisa continuar. Amém. É isso aí, gente. A transformação precisa continuar. Já conquistamos muito, mas ainda há muito a ser conquistado. Gente, vota na Ana Paula, tá? A próxima candidata. É nada, você já corre desse assunto. Eu sou mais Já tá aqui, não vou nem ser. Gente, é isso. Quero agradecer muito nessas preciosas do meu coração. Mulheres que Deus me uniu, né, a elas num tempo, um propósito. Eu creio, sim, que vocês foram luz aqui hoje, né? Vocês despertaram. Vocês geraram um confronto, né? E eu acho que o crescimento é esse. Nós não estamos aqui debatendo, nós estamos, na verdade, debatendo, não estamos discutindo, né? Nós estamos trazendo luz, apontamentos. E a mensagem final, assim, minha, que eu estou aqui também. Gente, e aí, eu condeno ou absolvo esse feriado? Eu acho, assim, que precisa haver memoriais, né? Então, assim como... Deus falou para o povo de Israel ali, quando eles saem do Egito, e a Páscoa é um feriado de lembrança desse povo, de onde eles saíram e para onde eles estão indo, que eles saem de uma escravidão para uma libertação. Então hoje nós celebramos a Páscoa, inclusive na raiz lá do povo de Israel, né, quando eles saem do Egito. Olha que coisa impactante. Então, para demonstrar aquele povo que eles saíram da escravidão e eles foram para um tempo de libertação, né? O Senhor libertou eles. E eu acho que esse feriado, ele traz também essa visão e essa mensagem, muito além das questões práticas de ações afirmativas, mas ele traz um memorial de um povo, né? Memorial para que esse povo possa ter a oportunidade de se posicionar como um povo que sai de uma escravidão sistêmica, de uma escravidão, né, enfim, em todas econômica, uma escravidão mental,
né, um povo que foi subjugado a uma condição inferior, e eles têm que ver esse dia como um memorial para que eles possam acessar essa liberdade, né, em todas as áreas da vida deles. E realmente assim, entender que, assim como a Ana Paula falou, o filho dela não vai passar por isso. O filho dela não vai precisar, né, dessa cota. Ele vai estar já em pé de igualdade em termos de conhecimento, de consciência. E eu tenho certeza, Ana Paula, que essa cota ela é temporária para que seja um tempo de equalizar, de equilibrar, né, uma sociedade. E a minha oração hoje é para que venha a nós o vosso reino, Deus, porque no teu reino de justiça não tem acepção de pessoas, não tem preto, não tem branco, não tem escravo, só libertos. Bem? Obrigada, pessoal. E essa foi o nosso segundo episódio, Mesa da Justiça. Será que a justiça tem cor? Então compartilha, nós estamos aqui no YouTube, né, no meu, DaianaMartins.oficial, no Facebook da Rádio Educativa. E foi isso, quinta que vem, ainda não sei a pauta, gente, nós vamos ter um novo encontro e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco aí nesse momento, como falou hoje. Obrigada a todos vocês, muito obrigada. Você helps? Tenho sede, eu tenho sede de justiça. Se minha sede, Senhor, eu tenho sede. Eu tenho sede.